O líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindenberg Farias, protocolou um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL seja obrigado a usar tornozeleira eletrônica. A solicitação foi feita para evitar uma possível fuga do país, especialmente após a deputada Carla Zambelli anunciar que deixou o Brasil após ser condenada a mais de 10 anos de prisão pelo STF. Eu tô imaginando que o Bolsonaro não gostou muito disso aí, não. Vou perguntar aqui pra Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Vamos lá, não é a primeira vez que o Lindenberg Farias faz um pedido desses, mas isso vai muito de encontro ao que eu já tinha conversado com o Pedro aqui, eu acho que eu já tinha falado com você ontem, de que o, a Carla acabou dando munição pro pessoal que tá pedindo medidas protetivas aí contra Bolsonaro e companhia, né? Exatamente. A Carla Zambelli já era uma pedrinha no sapato do Bolsonaro, ele já não estava contente com a Zambelli, misógino como é e chateado porque não foi reeleito, ele realmente, né, entrou para a história como presidente que não conseguiu se reeleger. Ele estava chateado, ele já tinha essas questões, né? Mas aí o que, é que ele fez agora? Ele realmente deve estar muito chateado, porque com a fuga da Carla Zambelli, não venham me dizer que tem qualquer outro nome para isso, gente. É fuga É mesmo, ela fuga. fugiu. Né? E ainda tentou dizer, não, porque eu não tenho medo de morar, não tenho medo do judiciário brasileiro, e fugiu. Então, querida, mas agora o que, é que a gente tem? A gente tem uma perspectiva de que é uma possibilidade real e o pedido de tornozeleira eletrônica faz todo sentido num cenário em que o Bolsonaro ele caminha também para uma condenação, ou pelo menos ele já está inelegível e ele deve continuar até 2030, como os próprios ministros do STF já declararam. A gente já falou aqui da entrevista do Alexandre de Moraes para o New York Times, que o Moraes ele fala que, independente do que aconteça no julgamento do 8 de janeiro, a condenação de Bolsonaro é uma condenação anterior no TSE. Barroso já fez declarações, a gente tem declarações até do Gilmar Mendes falando sobre a inelegibilidade de Bolsonaro. Então, ele não tem interesse em continuar no Brasil inelegível, sem poder disputar a eleição do ano que vem. Ele não tem interesse em ter uma figura ali do ladinho dele. O interesse do Bolsonaro, ele pode gravar vídeo à distância dizendo que é amigo de Ciclano Beltrano, que a pessoa vai ter ali o voto dos bolsonaristas. Eu ia chamar de uma outra coisa, gente, de um animal, mas eu não vou fazer isso. A gente está falando agora um jornalismo sério neste momento. A gente deixa a piada para outros momentos. Mas a galera que manda pix para Zambelli e para Bolsonaro, então, essa galera vai votar em qualquer um que for indicado por eles. A questão do Bolsonaro, de fato, é uma fuga para evitar sentar ali como réu e sair dali algemado. E é uma possibilidade real. Dito isso, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria do UOL, que vai aprofundar um pouquinho. Esse pedido foi feito pelo Lindenberg, mas tem novidade aí, tá? Tem uma coisa que pode acontecer. Vamos lá, Sofia. Bora. Meninos, queria avançar aqui na pauta para a gente também começar a tratar o caso da deputada Carla Zambelli, ela que a gente lembra saiu do Brasil. Ontem a gente ficou sabendo mais detalhes de que ela tinha saído durante maio, ela já tinha saído aqui do Brasil. Ontem a gente teve notícia da Procuradoria-Geral da República pedindo a prisão preventiva da deputada por ela ter saído, por ela já ter sido condenada. Também já pediram para colocar o nome dela na lista da Interpol. Estamos tendo uma série de repercussões, entendimentos até que a gente precisa ter de se ela pode ser ou não presa lá fora e questões do gênero que a gente vai analisar com especialistas aqui. Mas eu queria começar com vocês falando das repercussões, né, Sakamoto? Ontem mesmo o professor Tangerino falava com a gente, Davi Tangerino falava com a gente, que esse caso da Zambelli poderia motivar a Polícia Federal a pedir mais prisões preventivas, tomar mais cuidados para que fuga
fugas como essas não acontecessem. A gente tem em destaque na coluna da Mônica Bergamo hoje um pedido do líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Faria, apresentando à PGR um pedido para que o STF determine o uso de tornozeleira eletrônica para o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse contexto, nesse precedente da deputada Carla Zambelli saindo do Brasil. Já são as primeiras movimentações ali pegando o entorno do bolsonarismo como um todo, né, Sakamoto? Como que a gente avalia essas primeiras movimentações e esse destaque específico aí de Lindbergh pedindo para que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica para que o STF atue nesse sentido? Então, a fuga da Carla Zambelli lembrou, né, ao judiciário brasileiro a possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro. Então, digamos que depois de ter criado problemas para Bolsonaro nas eleições de 2022, ao perseguir armada pelas ruas dos Jardins, bairro nobre de São Paulo, um eleitor de Lula com a qual ela havia discutido, ela armada pelas ruas, né? E isso, é claro, influenciou o próprio Bolsonaro, diz que isso tirou voto dele, né? Então, agora, novamente, Zambelli dá uma nova ajudinha a Jair Messias Bolsonaro, né? Ao lembrar, né? Ao fustigar, né, a justiça para poder, inclusive, ver a situação de Bolsonaro e de outros bolsonaristas que são réus no processo por golpe de Estado, dissolução violenta do Estado Democrático de Direito e crimes correlatos, né? Então, novamente, Zambelli dá uma chicotada involuntária em Bolsonaro, né? A questão é o seguinte, né? O deputado Lindbergh Farias está no seu papel, né, como parlamentar do Partido dos Trabalhadores, de fazer esse pedido. Agora, particularmente, eu acho complicado um pedido, por exemplo, de prisão preventiva do presidente Jair Bolsonaro no meio do processo. Isso não vai acontecer, mas não vai. Por quê? Porque o próprio Lula não foi preso. O Lula foi preso quando teve a condenação em segunda instância, condenação colegiada. E aí ele foi para a cadeia, né? O próprio STF confirmou e ele passou 580 dias no Chilindró, em Curitiba, por conta da Lava Jato, né? Eu acho difícil uma prisão preventiva acontecer e uma tornozeleira eletrônica, neste momento, né? Eu acho particularmente também complicado, porque isso só agravaria e aumentaria o discurso de vitimização de Bolsonaro. Para ser bem sincero e bem honesto, é o seguinte, se Bolsonaro quisesse ter fugido... É uma questão. Agora eu discordo de Sakamoto. Se o Bolsonaro quisesse ter fugido, ele poderia fugir sim, até porque ele já falou muito em fugir. Acho que a gente está analisando aí os riscos, Bolsonaro é uma pessoa sensata, Bolsonaro não vai fugir, ele é mais interessante para ele continuar no Brasil. O filho dele já fugiu, gente. Sabe? O sobrinho dele fugiu, gente. O filho dele fugiu. E tem outras pessoas ao entorno de Bolsonaro que não foram citadas ainda, mas que já demonstram interesse em não continuar no Brasil. Então, pedir racionalidade de Bolsonaro é algo demais. Eu não consigo pensar em Bolsonaro como tão estrategista e racional. Porque se o Bolsonaro quiser fugir, ele vai meter o pé. Ponto. Dito isso, eu concordo com a ideia de vitimização que poderia causar uma tornozeleira eletrônica. Nessa altura do processo, o judiciário, que demorou tanto tempo para conseguir todas as provas, todos os depoimentos, está fazendo tudo com cautela, justamente para não dar mais munição para essa extrema-direita, não deverá pedir. É uma perspectiva de que não deve haver. No entanto, no pedido do Lindbergh, ele disse que a tornozeleira eletrônica é um mecanismo legítimo de fiscalização da permanência do réu no território nacional, sem que isso represente uma violação à sua dignidade e presunção de inocência. Mas o Bolsonaro já fez todo aquele escândalo porque recebeu intimação enquanto estava na cama de hospital, depois de ter feito live de horas, né, para o SBT. Então, qual é o problema? Né? O Bolsonaro continuar com esse processo aí de vitimização e piorar ainda nesse cenário de acirramento aí, começar a convocar atos que não seriam interessantes para a democracia, mais inflamações aí em relação às figuras do Supremo Tribunal Federal. Tem essa possibilidade de acontecer, sim. Dito isso, eu vou te pedir para colocar a matéria do UOL, porque a Zambelli
ela preparou um terreno, sabe? Ela deixou, por exemplo, as redes sociais, cargo da mãe. E o Moraes mandou bloquear perfis que a Zambelli transferiu para sua mãe. Os perfis das redes sociais foram bloqueados como forma de evitar que essas contas fossem derrubadas. A Zambelli fez essa transferência, mas para o Alexandre de Moraes, ele não aceitava que continuassem ativos e foi solicitado que a conta ligadas ao LinkedIn, TikTok, ao X, Telegram e YouTube, que bloqueiem canais ligados à deputada no prazo de 2 horas sobre a multa diária de R$ 100 mil, caso haja um descumprimento. Moraes também determinou que as empresas fornecessem, né, os dados cadastrais das contas à corte. Além disso, mandou que haja integral preservação do conteúdo divulgado nas redes, também sobre multa diária de 50 mil, caso ela faça postagens em suas redes sociais ou nas de terceiros que reiterem condutas criminosas. Porque a Zambelli fugiu e depois saiu do país disse, eu estou aqui, ninguém vai mais me pegar, gravou vídeo, foi publicado nas redes, até falando, né, que o seu pedido de prisão, que já foi dito aqui, né, já teve um post do Zambarda, que o Moraes solicitou o pedido de prisão da Zambelli, e esse pedido de prisão seria ilegal, e do ponto de vista legal, existe todo um pedido, né, uma prerrogativa. Inclusive, eu vi alguns juristas comentando sobre a possível volta de Zambelli ou não, se ela pode ser deportada ou não. E pelo que os juristas trazem, ela pode sim ter que voltar ao Brasil, ou pode ser deportada. A Interpol pode sim correr atrás da Zambelli, porque ela não é uma cidadã nata, ela é naturalizada, ela tem a dupla cidadania, mas ela é nata do Brasil, ela não é italiana nata, ou seja, ela pode sim ser deportada, ter que voltar para o Brasil. Teve até uma especialista que falou do ponto de vista político, a Zambelli, ela deveria ter escolhido os Estados Unidos, porque a Suprema Corte dos Estados Unidos está se importando muito menos com direitos humanos e com as relações diplomáticas do que a Itália. A Itália deporta, sim, em casos de que a pessoa não é nata. Então, existe essa questão da Zambelli. E ela tanto preparou toda a sua fuga, gente, que ela ainda levou o marido junto. Eu vou te pedir, Sofia, para colocar a matéria da CNN. A matéria da CNN traz que o marido da Zambelli deixou o cargo por doença de parentes há 2 semanas, sendo que ele era secretário de Segurança Pública de Calcaia, no Ceará. O coronel Aginaldo ele estaria ausente até o dia 30 de maio. A deputada anunciou que ele está fora do Brasil para buscar tratamento médico. Perdão. A deputada anunciou que ela está, né, que está fora do Brasil para buscar tratamento médico. Então, o coronel Aguinaldo, ele fez esse processo aí de licença, ele pediu um afastamento temporário com a justificativa de um doente da família e, aparentemente, ele fez todo um processo aí de cuidar da Zambelli. Foi a Zambelli que estaria aí com esse cuidado do seu companheiro. Então, a Zambelli, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo, foi tudo aparentemente premeditado. Também há indícios de que o Bolsonaro ele teria entrado em contato com testemunhas, uma delas foi o Mourão, que chegou a dizer isso para a imprensa. Isso vem sendo investigado pelo STF. A PGR já fala em uma possibilidade de investigação dessa ligação do Bolsonaro, tanto com o Mourão quanto com possíveis outros investigados. Mas o pedido de Lindenberg ele não deve acontecer agora. Mas eu não tenho dúvidas de que o Bolsonaro ele está sendo monitorado. Sofia, e você? Cara, eu acho complicada essa argumentação. Eu até entendo dizer, não rola uma prisão preventiva do Bolsonaro agora, porque de fato, a Zambelli ter saído do Brasil não quer dizer necessariamente, não justifica uma prisão preventiva contra o Bolsonaro. De fato. Dito isso, eu não vejo por que não colocar uma tornozeleira eletrônica, até porque, primeiro, o próprio Bolsonaro já falou várias vezes em fuga. Isso já aconteceu, ele já falou várias vezes em redes sociais, em entrevistas sobre fuga. Segundo, ele já tentou uma fuga bem desastrada com aquela história de passar a noite, mais de uma noite, na verdade, na embaixada da Hungria, sabe? Então, não está acima do Bolsonaro fugir.
Ai, mas ele vai se vitimizar. Foda-se! A gente tem que parar de ter medo das narrativas, da repercussão, porque eles vão criar narrativas de qualquer forma. Você acha que eles não vão se vitimizar quando tiver o trâmite julgado e Bolsonaro for preso? Você acha que eles não vão se vitimizar? Gente, pelo amor. E mesmo se não fizer absolutamente nada, eles ainda vão inventar coisas para poder se vitimizar. Sabe? Gente, tem que parar de ter medo das narrativas deles. A gente combate as narrativas deles com as nossas próprias narrativas. O que vai acontecer para além, aí é outra história. Daí a gente tem Eduardo fugindo, Léo Índio fugindo, Zambelli fugindo, Alan dos Santos fugindo, Paulo Figueiredo fugindo, Oswaldo Eustáquio fugindo. Já tem uma cúpula de golpe inteira lá fora. E a gente vai esperar mais quantos? Ai, mas tecnicamente não é fuga. Sabe? Ok, no caso do Eduardo, se você for falar legalmente, ele não fugiu, porque ele ainda não foi condenado a nada. A Zambelli, tecnicamente, não fugiu, porque não tinha nenhuma medida restritiva. Mas a gente sabe que fugiu. Sabe? A gente pode entrar aqui na discussão da minúcia da nomenclatura de acordo com isso, com a lei. Mas, na prática, assim, tipo, realidade material, eles fugiram. Enquanto outros, daí, são literalmente fugitivos. No caso do Alan dos Santos, ele é literalmente fugitivo. O Léo Índio é literalmente fugitivo. Oswaldo Eustáquio já foi pedido a deportação, só não veio parar aqui ainda porque o governo da Espanha não deixou. Então, ok, mas eles são fugitivos. E tem mais esses outros todos aí. Então, gente, dane-se a vitimização deles. Tem que fazer o que for necessário para garantir que o chefão não vá fugir também. E, Sofia, eu estou vendo até gente comparando assim, o Eustáquio, o caso da Espanha, com o caso da Zambelli. E aí tem um ponto que é muito interessante, tá, gente? Para começar, que o Brasil já conseguiu uma extradição, que foi do Henrique Pisolato, em 2015, os especialistas eles apontam isso, e eles pontuam, inclusive, que a Zambelli, se ela fosse uma italiana natural, nativa, se ela tivesse nascido na Itália, realmente era muito mais difícil, porque a Itália ela poderia solicitar que o cumprimento de pena fosse lá. É possível que isso acontecesse. No entanto, sendo brasileira com a naturalização na Itália, é muito difícil que a Itália resolva comprar essa briga para a proteção da Zambelli. Então, isso tem essa comparação já, porque a Espanha não fez esse processo ainda, então a Zambelli também vai continuar lá. Não é assim, tá, gente? Cada país tem um ponto e a Zambelli ela pode sim voltar algemada e o Bolsonaro pode também fugir, mas aí a gente já sabe que para a Itália ele certamente não vai. Eu acho que ele vai buscar um outro país aqui, como a Argentina, que é onde o sobrinho dele está e ainda não voltou. Por que não voltou, inclusive, né, Sofia? São muitas as questões. Exatamente. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saindo aí que a gente já volta com mais notícias.